Olá, muito boa tarde. 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos. Uma jornada que é necessário assinalar porque são muitas as situações onde direitos fundamentais não são garantidos. Muitos missionários testemunham-no em várias geografias, como é o caso do padre José Rebelo, diretor das Obras Missionárias Pontifícias, hoje convidado do programa Eclésia. Muito boa tarde, padre José Rebelo. Boa tarde. Obrigado por estar connosco. Um programa onde comentamos a liturgia de domingo, mas antes disso vamos a a esta frente missionária que é também de garantia dos direitos humanos de muitas pessoas. O padre José Rebelo é missionário comboniano, está agora aqui entre nós, mas nas últimas décadas entre a Ásia, a África do Sul e outras latitudes, e sobretudo o trabalho do jornalista também, fê-lo contactar com muitas situações onde de facto os direitos humanos não são garantidos e são salvaguardados pelo trabalho dos missionários. Sim, os missionários ajudam muitíssimo na salvaguarda dos direitos humanos, dos direitos das pessoas. Eu diria em duas frentes. Uma é o trabalho no terreno, o trabalho de promoção humana, de promoção integral das pessoas. E a outra é no anúncio. Ora bem, no trabalho de promoção, em geral era confiado aos irmãos, e é confiado aos irmãos, mas nós também participamos bastante nesse trabalho de promoção humana. No fundo, ajudar as pessoas a ter uma vida digna, a ter comida na mesa. Portanto, ajudar na agricultura, ajudar no estabelecimento de pequenos campos onde as pessoas possam criar alguns vegetais e, portanto, assegurar de alguma maneira a sobrevivência delas. E é, no fundo, um trabalho que não é dar bens, mas é ensinar a pescar, para que as pessoas possam continuar a cultivar, depois assegurar a saúde, tanto os dispensários, um bocadinho por toda a África e muitos países da Ásia e da América Latina, os missionários sempre se preocuparam com a saúde. Não havia missão sem esse espaço também de cuidado de saúde. Espaço, escolas, a educação como fundamental no crescimento das pessoas, a ter uma vida digna, ensinar as pessoas, ajudar as pessoas a pensar, a associar-se. Portanto, nesses domínios é ajudar as pessoas a terem vida e a terem uma vida melhor. Portanto, esse trabalho, esse esforço que é feito na promoção e que precedia o anúncio. E o anúncio é importante porque o Evangelho é um fermento de liberdade. O anúncio ajuda as pessoas a terem consciência de si e dos seus direitos. E os direitos fundamentais estão intimamente associados ao Evangelho. Portanto, esse anúncio ajuda as pessoas a tomar esta consciência e a lutar pelos seus direitos, a afirmar-se. Portanto, o anúncio do Evangelho é extremamente importante e que depois, em alguns casos, leva à afirmação, mas leva à denúncia das injustiças, da corrupção que mata. Ora, as denúncias também são arriscadas em muitas situações. Passou por essas experiências também de risco? Sim, eu vi muitos missionários que arriscaram a vida, alguns perderam-na, por estarem ao lado dos pobres. Em certas circunstâncias não é necessário denunciar com a palavra. O facto de os missionários estarem com os pobres já representa um desafio para os poderes vigentes. Às vezes o poder político, às vezes o poder militar. Por exemplo, nas Filipinas, em Mindanao, no sul das Filipinas, eu visitei alguns missionários, alguns deles italianos, que por exemplo, o padre Peter Jeremiah, que era um ícone, uma legenda viva,
tinha sido, um colega dele tinha sido morto porque pensaram que era ele. Porque ele tinha um historial... Não morreu por engano, então, não é? Por engano. Sim, sim. Outra vez, na outra missão onde nós fomos, o outro colega dele tinha sido morto na garagem. Portanto, executado praticamente, o Fausto Tentório. E o padre Peter estava a tentar obter justiça para eles. Eles estavam convencidos de que tinha sido a mão dos militares. Porquê? Porque a presença deles nestas zonas de conflito é uma denúncia implícita. Porque, no fundo, a guerra interessa. Interessa manter a guerra, porque com a guerra vêm dinheiros, vêm privilégios e vêm cursos de promoção nos Estados Unidos, etc, etc. Portanto, interessa manter uma certa situação de guerra ou de guerrilha. Portanto, um outro padre do Instituto Missionário Italiano, do PIM, o padre Sebastiano D'Ambra, que tem um movimento de diálogo intercultural com os muçulmanos em Mindanao, ele também podia ter sido morto várias vezes. Uma das vezes, ele estava a negociar em nome do governo o desarmamento de uma frente, uma guerrilha, uma organização de guerrilha, e avisou os militares de que a Presidente lhe tinha pedido para a Cory Aquino, na altura, de que ia negociar com eles, e eles atacaram precisamente enquanto ele estava a negociar. Ele disse: foi o meu banho mais longo, 8 horas, e choveu durante todo aquele período, e ele escondido no mato para não ser morto pelos próprios militares. Portanto, situações de facto em que eles arriscaram a vida por estarem do lado dos pobres e, em alguns casos, por denunciarem o atropelo dos direitos daqueles que não têm voz nem vez, muitas vezes, em alguns países, neste caso as Filipinas. No caso também do continente africano, acredito que, como repórter, como jornalista, também se deparou com muitas situações, e já lá vamos, mas na África do Sul, onde foi missionário nos últimos anos, também aí muitos atropelos aos direitos humanos que eram denunciados pelos missionários. Sim, mas há sempre este elemento de risco. Obviamente que nós somos mais livres nessa denúncia, mas também às vezes tendemos a exercer uma certa autocensura porque nós somos estrangeiros. Em muitos países... Mas isso retira ao missionário essa capacidade de denúncia dos direitos humanos? Quando não são salvaguardados? Refreia um pouco, porque é muito simples perdermos o visto de trabalho, de presença. Isto aconteceu nas Filipinas. Há uma lei, por exemplo, nas Filipinas, que depois de 10 anos o missionário tem que sair definitivamente. A lei não é aplicada. Só é aplicada no momento em que dá nas vistas e denuncia, e eles aplicam a lei. A lei está lá. É esquecida até o momento em que o missionário o incomoda. Portanto, esse elemento de nós sermos estrangeiros, em alguns casos, portanto, refreia um bocadinho. Portanto, é preciso trabalhar para que o povo tome consciência, de facto, dos seus direitos. E não seja só o missionário a denunciar, sejam todos, seja com o povo. Isto para alguma proteção nessa denúncia. Entra aqui também o trabalho que muitos missionários têm de aposta na comunicação social, de fazer chegar a todo mundo as histórias de quem passa de facto por essas situações de fragilidade, onde os direitos humanos não são garantidos, nomeadamente os missionários comorianos, através de muitas revistas que têm em todo o mundo. Sim, há esse trabalho de expor um bocadinho as situações, muitas vezes relacionadas com os direitos humanos. E depois também histórias histórias bonitas, histórias de construção dos direitos humanos, de construção, de histórias que inspiram. Portanto, temos estas duas
Por um lado, dizer aquilo que não está de acordo com a construção do reino, com os valores, no fundo, os atropelos à dignidade das pessoas. Portanto, ajudar a tomar consciência desses atropelos. E depois, as histórias de quem, de facto, generosamente no terreno se empenha e corre riscos, enfrenta riscos para mudar as situações, para de facto construir o reino de Deus. Histórias que nos podem inspirar, histórias que muitas vezes, se não se vai ao local, é difícil depois de transmitir. Muitos missionários são os únicos correspondentes em muitos pontos do globo, não é? Sim, porque vem das raízes. Eu sempre fiz um esforço durante os anos em que trabalhei na comunicação, 24 anos, e de foi ir aqui aos locais. Aqui em Portugal, na Alemar, nas Filipinas e na África do Sul, não é? Sim, de ir aos locais, já mencionei Mindanao, as Filipinas, mas no Bangladesh, na China. Na China até tive um episódio em que podíamos ter sido presos, porque na China um missionário estrangeiro, não pode oficiar, digamos, participar ativamente numa celebração religiosa, digamos. Eu acompanhei um colega que tinha combinado ajudar na Semana Santa, lá um padre amigo, e ele confessava, porque sabia mandarim, eu não sabia mandarim, eu era mais para conhecer e acompanhá-lo, mas no domingo de Páscoa o padre pediu-me para pregar, e queria uma pregação longa, porque eu tinha dito ao meu colega, dado que com tradução é sempre um bocado difícil de seguir, é melhor abreviarmos a homilia. Então ele disse, se a homilia for curta, depois tu fazes a segunda homilia. Então nesse caso eu disse, não há problema, porque a homilia foi longa, etc. Mas depois, no momento da comunhão, estávamos a dar a comunhão, e os sentinelas, nós não tínhamos dado conta que o padre tinha posto sentinelas no caso que a polícia chegasse. Vieram, a polícia, e agarraram nos piques que estávamos a usar para dar a comunhão, agarraram em nós e meteram-nos num cacifre debaixo do altar, daqueles altares tipo clássico, e ficámos ali às escuras, ambos dois, até que alguns minutos depois vieram dizer, não, a polícia já passou, acabou por não entrar, etc. Porque se fôssemos apanhados, naturalmente, seríamos presos, e o padre também sofreria represálias. E é essa presença, esse trabalho de trazer para todas as sociedades situações onde os direitos humanos não são garantidos, que valeu, nomeadamente a Alemar, uma distinção neste Dia dos Direitos Humanos, 10 de dezembro. Sim, foi já em 2004. Foi o Prémio de Direitos Humanos atribuído pela Assembleia da República a Alemar. Foi praticamente na conclusão de uma campanha contra as armas ligeiras que na altura tínhamos liderado, em que houve uma petição à Assembleia da República, que foi recebida pelo então Presidente da Assembleia da República, o Dr. Mota Amaral, e depois foi discutida no plenário, porque no problema do negócio de armas há sempre o problema do brokering, da triangulação, vende-se a uma organização, a um país, mas depois as armas não são, vão parar a um outro destino, e muitas vezes em zonas de guerra encontram-se armas dos países dos missionários, o que é uma vergonha, naturalmente. Diz, esta gente foi morta, como eu uma vez ouvi dizer, por armas, diz um dos soldados, por armas fabricadas no seu país, neste caso foi a Itália. Portanto, mas antes disso nós tínhamos conduzido 2 outras campanhas, uma do Jubileu 2000, pelo perdão da dívida, ou alívio da dívida dos países altamente endividados, de 1988 a 2000, e depois em 2000 também tínhamos tido uma campanha mais comboniana sobre
o silêncio existente na comunicação sobre os conflitos em curso, sobretudo em África. Portanto, de ajudar os leitores e o público em geral a tomar consciência daquilo que não estava bem, sobretudo do ponto de vista das guerras e aquilo que motiva as guerras. Muitas vezes as guerras são iniciadas por problemas de justiça, de desrespeito pelos direitos humanos. E felizmente também que essa distinção ajuda a que esses projetos editoriais se mantenham e continuem a denunciar as situações onde os direitos humanos não são garantidos. Padre Zé Rebelo, vamos passar enfim, o tempo foi avançando, mas vamos passar aos textos da liturgia deste domingo, até porque acredito que sejam a motivação que como há pouco dizia, no Evangelho nós temos, de facto, as pistas para salvaguardar os direitos humanos. Neste domingo há um convite à alegria, desde logo na primeira leitura que é escutada, alegria garantida pela presença do Senhor. Sim. Sim, logo na primeira leitura, o profeta Sofonias diz: clama jubilosamente, filha de Sião, solta brados de alegria, Israel. Exulta, rejubila de todo o coração, filha de Jerusalém. Depois mesmo no Salmo, o Salmo diz: exultai de alegria, porque é grande no meio de vós o Santo de Israel. São Paulo, na segunda leitura, aos Filipenses, diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Novamente vos digo, alegrai-vos. Depois no Evangelho, João Batista fala da vinda de um mais poderoso que vai batizar no Espírito. Portanto, uma boa notícia, e as boas notícias são sempre uma fonte de alegria. E convite é este para a alegria, que está nestas duas primeiras leituras, nomeadamente? É um convite, este convite à alegria. Ora bem, a alegria na Bíblia é sempre resultado de uma experiência de salvação, de uma experiência de Deus, da vinda de Deus. Deus vem e a vinda de Deus é sempre uma fonte de alegria, e vem com a salvação, vem com consolação, vem trazer a liberdade. Deus é uma promessa de vida e de liberdade. Portanto, e este é um convite para nós, porque a alegria nós experimentámos-la não porque a desejamos. Podemos desejá-la, mas a experimentar a tristeza. A alegria não a experimentamos verdadeiramente senão quando fazemos esta experiência de salvação. Quando sentimos que fizemos ou que fazemos aquilo que devíamos fazer. E se calhar o Evangelho ajuda também nessas pistas. Eu proponho que escutemos este texto do Evangelho para depois um comentário final, então, à liturgia deste domingo. Naquele tempo, as multidões perguntavam a João Batista: que devemos fazer? Estávamos a ficar já com o tempo. Ele respondia-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem nenhuma, e quem tiver mantimentos, faça o mesmo. Vieram também alguns publicanos para serem batizados e disseram: Mestre, que devemos fazer? João respondeu-lhes: não exijais nada além do que vos foi prescrito. Perguntavam-lhe também os soldados: e nós, que devemos fazer? Ele respondeu-lhes: não pratiqueis violência com ninguém, nem denunciais injustamente, e contentai-vos com o vosso soldo. Como o povo estava na expectativa e todos pensavam em seus corações se João não seria o Messias, ele tomou a palavra e disse a todos: eu batizo-vos com água, mas está a chegar quem é mais forte do que eu, e eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Ele batizar-vos-á com o Espírito Santo e com o fogo. Tem na mão a pá para limpar a sua eira e recolherá o trigo no seu celeiro. A palha, porém, queimá-la-á num fogo que não se apaga. Assim, com estas e muitas outras exortações, João anunciava ao povo a boa nova. Padre Zé Rebelo, aqui de facto, e estamos na preparação do Natal, não é? Já próximos do Natal, o anúncio de um tempo novo, de uma nova
enfim, do novo tempo. Sim, aqui há como havia um convite à alegria, aqui há uma receita da alegria. A questão que põe a João Batista é o que devemos fazer. E ele tem uma palavra para cada um, para os publicanos, os cobradores de impostos, diz: comportai-vos com honestidade, responsavelmente. Aos soldados diz: não abuseis do poder que tendes, portanto, não suprimis os fracos, os débeis, portanto, sede responsáveis. E a questão é: e nós o que devemos fazer? A máxima é esta, que João disse: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem nenhuma. E quem tiver mantimentos, faça o mesmo. Portanto, a ajuda, a solidariedade, a generosidade. Aliás, vem na sequência do que diz Paulo na segunda leitura, em que fala do exercício da bondade. A bondade que mostra o melhor de nós mesmos. Esse é o caminho da alegria. E é sem dúvida nenhuma também o melhor caminho para preparar o Natal, com tanta solidariedade que se deseja, não só para estes dias, mas para todos os dias. Padre Zé Rebelo, agradeço muito ter estado aqui no programa Eclésia para este comentário à liturgia e também para recordar o trabalho em tantas frentes da missão na salvaguarda dos direitos humanos. Muito obrigado. Muito obrigado, eu. Mais logo, acompanhe também o programa que lhe propomos na rádio, na Antena 1, quando forem 22h45. Votos de uma ótima tarde, bom fim de semana, até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.